eu mandei uma mensagem, inclusive, reforçando. Dia 2 de novembro nós teremos um congresso de mulheres em Sumaré. 2 de novembro. A inscrição lá é R$ 50. O transporte, nós estamos pedindo R$ 20 por mulher para ajudar. E aí nós vamos ver 1 carro, 2 carros, 3 carros que possam contribuir no transporte. Pensamos que 4 pessoas contribuindo com R$ 20 é o suficiente para o combustível, para o pedágio, e ainda sobra um troco para a proprietária do carro tomar um lanche, comer um lanche, né? Tomar um café lá. Inclusive já faço um apelo às irmãs que têm carro, que gostam, que querem, que podem contribuir. 1 carro, 2 carros atendem a necessidade, eu acredito. Quem sabe um 3º carro. Mas, podendo, procura a pastora Márcia no final do culto, já dá o nome. Quem não conhece a Árvore da Vida, é um lugar muito legal, é um auditório, é um espaço muito, muito legal, gostoso de se estar. E o treinamento, o congresso da mulherada, não tem jeito de dar errado, é sempre muito abençoador. Então, está aí o convite, tá bom? E aí, havendo necessidade de qualquer ajuste, nós vamos nos conversando. Temos lá, até lá, nós estamos em setembro, outubro, início de novembro, quase 2 meses para resolver esse assunto aí, e nós vamos por esse caminho, tá? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, 1 João, eu já falei, eu acredito, né? 1 João 2,6. 1 João 2,6. Pergunta a alguém que veio para ser batizado: pastor, não sou batizado, vim para ser batizado. Tem alguém? Alguém que não veio para ser batizado, mas ainda não é batizado? Faz assim com a mão. 1, 2, mais alguém? 2 pessoas. Ok, é importante, porque aí eu sei o quanto eu devo de me esforçar para ajudar a todos, mas principalmente aqueles que ainda não são batizados. Por esse motivo eu faço a pergunta, tá? Vamos lá? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me dê, Deus, a graça necessária para conversar com os meus irmãos, os teus filhos, a inspiração necessária. Me usa do jeito que o Senhor achar melhor neste culto, que é o 3º culto do dia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, 3º culto do dia, 4ª atividade do dia, tivemos um almoço gostoso, abençoado por Deus, passamos um dia na presença de Deus de maneira abençoados, né? Eu penso que nós não perdemos nada estando na presença de Deus, mas melhor do que não perder é que ainda ganhamos. Então, nós estamos fazendo a 3ª reflexão do dia, debaixo do mesmo texto, debaixo do mesmo tema, debaixo do mesmo norte, para que todos nós andemos na mesma direção. E eu conversava com os irmãos, olhando aí, o Messias, né, que vai nos ajudar. Messias, você vai deixar sempre esse texto de base aqui, tá bom? Eu vou pedir alguns outros textos para você, você coloca e depois você já volta nesse, tá bom? Obrigado. Eu conversava com os irmãos sobre isso aqui, ó. Aquele que afirma permanecer em Cristo deve andar como Cristo andou. E eu, irmã, de verdade, eu costumo me preocupar com uma situação que é simples, mas é necessária e importante de ser conversada. A igreja, ela precisa cumprir o papel dela. É claro que sobre a nossa vida há muitas situações que vão nos conduzir a tomarmos determinadas atitudes, determinadas ações. Muita coisa envolve, é complexo esse universo da nossa fé. Mas é importante que nós tenhamos a clareza que, por exemplo, Deus, Ele nos ensina na palavra dEle que nós somos uma carta viva de Cristo.
Se nós somos uma carta viva, as pessoas estão olhando para nós. E elas estão lendo Cristo em nós. O texto ainda ele é escrito de uma maneira muito caprichada ou caprichosa, dizendo assim, olha, escrito não com tinta, mas com o sangue do próprio Cristo. Nós somos uma carta escrita com o sangue do próprio Cristo. Em um outro texto, diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você já percebeu que tem perfume que o pessoal passa? O pessoal virou a esquina, o perfume ainda está passando? Você já tem uns que são cheirosos ou cheirosas, né? Ao extremo, aquele cheiro, aquele perfume, o ambiente muitas vezes fica agradável, tamanho, o peso da fragrância do perfume. Pois bem, usar um Dolce & Gabbana é para os fracos. Quero ver usar o bom perfume de Cristo. Se tiver alguém fazendo corte essas horas, eu já estou tomando pancada. Não tem perigo. Eu não estou dizendo que não devemos usar um Dolce & Gabbana, se bem que eu não uso, né? Você sabe disso. Mas não é pecado usar. Não é pecado usar. Pode usar bons perfumes se você gosta, se você tem condição de comprar. Mas não deixe de usar o bom perfume de Cristo. Ou de exalar o bom perfume de Cristo. Esse é um cuidado que a Bíblia nos adverte. E eu me preocupo. Eu falo para você, e nós vamos conversar, você vai olhar a lição de hoje. Eu me preocupo porque muitas vezes a igreja ela se comporta daquela forma assim, a igreja somos nós, filho de Deus à volta de Cristo, eu vou para o templo para receber a minha bênção, e nós chegamos até o templo, recebemos a nossa bênção, aí voltamos para a nossa casa e seguimos nossa viagem, muitas vezes ignorando, desprezando situações importantes à nossa volta. Eu até falei para os irmãos, quarta-feira, toda quarta tem o culto da vitória. Se você está na sua casa, tem disponibilidade, pode vir para o templo, não fique na sua casa, vem para o templo. Se não pode, é uma outra história. Se tem qualquer impeditivo, é uma outra história. Pastor, dá para vir, pastor, eu estou lá em casa, eu estou de boa. Então venha. Esses dias nós colocamos uma mesa na frente do altar, colocamos óleo na mesa. E o óleo, ele representa o Espírito Santo, representa a ação de Deus. O óleo não é Deus, mas ele representa. Então nós colocamos o óleo, lemos o texto do Salmo de número 23, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. A mesa não é esse tipo de mesa, é claro, mas ninguém é obrigado a saber, para isso tem o pastor para ajudar a entender. A mesa é um grande espaço de terra plano, onde o pastor ele conduz as ovelhas, e aquele grande espaço plano é conhecido como uma mesa, onde as ovelhas estão, e assim, sendo um lugar plano, o pastor ele consegue ver se vem algum lobo de longe. Se de longe algum lobo vier, ele pode proteger a ovelha. Se vem algum ladrão, de longe ele vê alguém ou algo estranho chegando, e aí ele consegue agir, ele consegue proteger a ovelha. A Bíblia ensina para nós, o salmista, no Salmo 23, ele diz: preparas uma mesa. Ele está falando da proteção, do cuidado. Então, nós colocamos uma mesa, figuradamente, colocamos o óleo, representativamente falando, a ação do Espírito Santo na nossa vida, e as pessoas passaram pela mesa, passaram tocando no óleo. Teve gente que veio com um machucado feio na mão, e essa pessoa tocou na mesa, na verdade, colocou a fé em ação, voltou para casa, e aquele machucado que já há algum tempo não
não cicatrizava, começou a cicatrizar, começou a diminuir. Hoje pela manhã eu perguntei como que estava e a irmã respondeu: 95% já está resolvido. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, mas é o óleo? Não, não é o óleo, é a fé colocada em ação. Paralelo a isso, Danilão, nós colocamos esses dias esse recipiente com o óleo, e aqui dentro desse recipiente tem muitas situações que os irmãos têm trazido, situações de dificuldade do entorno da própria casa. Na quarta-feira nós lemos Jeremias 29:7, que fala: busque a paz da cidade para onde vos fiz transportar, porque na paz da cidade, ali você terá a sua paz. Ou seja, nós precisamos entender que nós devemos trabalhar para mudar o meio no qual nós estamos inseridos. Eu mandei esses dias uma ovelha, um vídeo para você. A ovelha junto com os cachorros. Quem viu o vídeo? Aí a ovelha saiu correndo igual o cachorro. Uma ovelha corre igual o cachorro? Não, não é para correr igual o cachorro. Mas ela foi criada junto dos cachorros. Ela acabou desenvolvendo comportamento de cachorro. Só falta a ovelha latir. E o cachorro fazer bé. Só está faltando isso. Por que dessa conversa? Porque às vezes a gente fica pensando assim, ó, não, cada um cuida da sua vida, e eu não me preocupo com aquilo que está à minha volta, e ninguém mexendo comigo está bom. E nessa, muitas vezes, aquele ambiente que está à nossa volta vai trazendo grande prejuízo para a nossa casa. Tem muita mulher chorando por causa do marido acabar tendo sido contaminado, vou dizer dessa forma, por ambiente que não é saudável à volta, no entorno da casa. Dentro das mais variadas ordens. Não vou estabelecer uma ou outra situação. Tem muito marido sofrendo por causa da mulher que foi contaminada com aquilo que está à volta da casa dela. Tem muita criança, muito junior, tem muito adolescente sendo contaminado por conta do entorno da casa dele. Dificilmente uma criança, um junior, um adolescente vai ser contaminado por algum problema que está acontecendo lá no bairro Tupi, por exemplo, que está do lado de lá da cidade, ou lá em Artemis, que está do lado de lá da cidade. Dificilmente. Eles vão ter dificuldade com o quê? Com aquilo que acontece aqui, à nossa volta. Com os amiguinhos da escola que estão com ele no dia a dia. Então, qual é o nosso papel? E eu estou fazendo a introdução com você para nós entrarmos na conversa de hoje. Qual é o nosso papel, Bárbara? O nosso papel é trabalharmos para melhorarmos o nosso entorno. Se nós vamos melhorando o nosso entorno e entendamos por o nosso entorno, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a dificuldade é aquela velha história que a pessoa fala: eu quero ser missionário lá na África. A pessoa não fala de Jesus para o familiar que está do lado dela no dia a dia na casa. A pessoa não fala de Jesus para o vizinho e para a vizinha. Não fala de Jesus no trabalho. Não fala de Jesus para ninguém. Mas ela quer ser missionária lá na África. Eu não sei para fazer o quê. Começa em casa. Então, trabalharmos para mudarmos o entorno. Inclusive, se você tiver papel, nós temos evitado colocar nome. Nós temos nos esforçado para colocar dificuldades que acontecem à nossa volta. Inclusive, já tive testemunho. Teve gente que já me procurou dizendo: pastor, Deus já começou a mudar a rua da minha casa lá. As respostas começam a chegar. Por que eu estou conversando com você disso e fazendo essa nota de introdução? Porque o texto diz: se alguém diz estar em Cristo, deve andar como Cristo andou. Se alguém afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, a igreja ela tem que aprender com Jesus. Aprender com Jesus o quê? Como é que Jesus se comportava enquanto ele estava aqui na terra.
e, dentro do possível, ir colocando em prática. Quem ganha com isso? Todos nós. Quem ganha com isso? A nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todos vão ganhar com isso. Agora, se nós não nos esforçarmos para fazermos a nossa parte, nós vamos acabar muitas vezes reclamando da vida, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, do pai, da mãe, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do bairro, reclama de tudo. Mas não tem atitude, não se movimenta em direção à mudança, ok? Então vamos lá, você que gosta de anotar, você que gosta de pontuar, então vamos falar assim, ó, tema, evangelismo com base no exemplo de Jesus. Evangelismo com base no exemplo de Jesus. Primeiro ponto para nós pensarmos, como que Jesus agia? Jesus agia com compaixão. Se tinha uma coisa que Jesus tinha, era compaixão. Textos bíblicos, depois eu converso com você em cima do ponto. Marcos 9:36. Marcos 9:36. Marcos 9:36. Tomando uma criança... Me perdoe, Messias. Mateus 9:36. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como o quê? Ovelhas sem pastor. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. João 4:35. João 4:35. João 4:35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Primeiro ponto, a compaixão. Se tem uma coisa que Jesus tinha, era compaixão. E eu sempre pego no pé aqui dos irmãos, eu sempre converso com os irmãos sobre a importância e sobre a necessidade da compaixão. Você cansa de me ouvir falar assim, ó, cuidado para você não se colocar na condição de juiz, cuidado para você não achar que você é melhor do que o outro. Até usei o exemplo de manhã, posso usar o seu exemplo? Não tem perigo, não vai ficar triste? Não? Falei, às vezes a pessoa, porque está usando um uniforme de diácono, ela acha que ela é melhor do que a outra. Às vezes a pessoa, porque está cantando, ou está tocando, ou está pregando, acha que é melhor do que o outro. Às vezes a pessoa, por ser um intercessor, um professor de criança, ou alguém que contribui na mídia, acha que é melhor do que o outro. Irmão, isso daí não é legal, isso daí não é saudável, eu canso de falar isso aqui. Nós temos que entender uma coisa, que nós todos estamos na mesma condição. Nesse momento, a régua, ela sobe um pouco, ou ela baixa um pouco, vai depender da sua perspectiva, sobre a minha vida. Porque sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou explanando para você a conversa. Então, a responsabilidade sobre meu ombro, ela aumenta. Mas isso não me faz melhor do que você em nada. Não é por eu ter o privilégio de compartilhar a palavra que eu posso me achar melhor do que qualquer pessoa aqui.
E eu me preocupo, eu me esforço para conversar com os irmãos e dizer aos irmãos: não misture as coisas, não julgue as pessoas, não se ache melhor do que ninguém, não fique colocando nenhum tipo de obstáculo para um ou para outro. Olha, eu comentei de manhã uma situação que eu fico triste. Eu falo para você e eu falo assim, com toda a clareza do mundo. Outro dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa estava me dizendo assim, ela não congrega aqui com a gente. A pessoa estava me dizendo assim: pastor, o meu sonho é participar da Santa Ceia. O meu sonho é participar da Santa Ceia. Falei: oxe, mas vai para a igreja no dia da Santa Ceia e participa da Santa Ceia. Ela falou: não, eu não posso participar porque o pastor não me deixa participar da Santa Ceia. Eu falei: mas não é possível, por que ele não deixa? E ela me disse assim: porque eu não sou batizada. Eu falei: mas se o problema é batismo, vai lá e agenda com o pastor um dia do seu batismo, e eu tenho certeza que o pastor vai te ajudar e vai te batizar. Ela falou: não, pastor, mas ele não quer me batizar. Mas por que ele não quer te batizar? Aí ela falou: porque eu e meu marido, nós somos amasiados. Então, como nós somos amasiados, ele não batiza quem é amasiado. Se ele não batiza quem é amasiado, ele não deixa participar da ceia quem não é batizado. E com isso faz 12 anos que eu estou na igreja, passando vontade de ser batizada, passando vontade de participar da Santa Ceia. E por enquanto eu não sei o que é esse gosto, pastor. Eu fiquei tão triste, eu fico tão chateado com essa situação. Por quê? Todos nós sabemos que viver amasiado é errado. De acordo com a Bíblia, é errado. A Bíblia fala: é melhor casar do que viver abrasado. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, não tem curva, é isso daí. Ponto. Vamos trabalhar então para legalizar. Só que às vezes o casal se une antes de estar em Cristo. E aí ou a mulher se converte ou o marido se converte primeiro. E aí não há aquele mesmo entendimento. Aí você vai conversar com um, nós temos caso muitas vezes onde o marido ele não quer acertar a situação. Ele não quer. O que você faz? Mas também nós temos caso onde muitas vezes quem não quer acertar a situação é a mulher. Aqui, há algum tempo atrás, nós ajudamos um casal que casou, graças a Deus, aonde a mulher não queria casar. A mulher: não, nós já estamos juntos, já faz tempo, não precisa casar, já estamos casados. Não, não é assim que está na Bíblia. E o marido estava ali argumentando: olha, é assim. Então é complexa a conversa. E eu me preocupo, quer dizer, então eu não posso batizar porque a pessoa é amasiada. Eu tomo pancada aqui, irmão, faz tempo, eu estou aqui, vai fazer 17 anos. Tomo cacetada de tudo quanto é jeito já faz um tempo. Porque eu batizo quem é amasiado, batizo quem fuma, batizo quem usa droga, batizo quem bebe, batizo quem é fofoqueiro, fofoqueira. Porque o fofoqueiro, a fofoqueira, ela está pecando também. Agora, você não batiza porque é amasiado. Mas aquela pessoa linguaruda que precisa de 2 caixão quando morrer, um para a língua, outro para o corpo, essa batiza. Essa batiza, sem problema. E aí, como que é? Você não serve ceia para a pessoa que é amasiada, mas para a pessoa fofoqueira você serve. Para a pessoa mentirosa. O que tem de crente que tem que parar com a mentira, que tem que vencer a mentira, não são poucos, não. Só que uma situação ela é exposta, a outra ninguém sabe. E o que ninguém sabe segue a viagem. Então, olhemos para Jesus, a atitude de Jesus. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Eu penso, você pode pensar diferente e a amizade vai continuar sendo a mesma. Mas eu penso que para qualquer um de nós estarmos dentro do templo como nós estamos hoje, é uma luta espiritual que foi travada.
Talvez a pessoa que está aí sentada do seu lado, ela está conversando com Deus já faz um tempo. Deus, eu quero ajustar isso, eu quero ajustar aquilo, me ajuda a ajustar aquilo outro. Deus, toca na minha esposa, Deus, toca no meu marido. Há aquelas pessoas que se acomodam com a vida que leva. Mas nós não estamos falando dessas. Nós estamos falando daquelas pessoas que lutam para ter uma mudança, que lutam para haver uma transformação. Então Jesus, ele olha com compaixão. Jesus, em um texto da Bíblia, ele diz: o médico não vem para quem está são, o médico vem para quem está doente. Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Jesus, ele está aí para estender a mão, irmão. E nós temos que entender. Está aqui, ó. Se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Cristo andou. E Cristo estendia a mão para as pessoas. Eu me lembro quando no texto bíblico ensina que trouxeram uma mulher. A mulher foi pega no adultério. Aí os religiosos trouxeram a mulher para Jesus e disseram assim, ó, ela estava traindo o marido dela. Pegaram ela no fraga. A rádio fofoca pegou ela no fraga. E agora ela está aqui, para tomar pedrada. A lei diz que tem que tomar pedrada. O que o senhor fala? Ele fala, vocês estão certinho. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem que foi o corajoso que tacou a primeira pedra na mulher? Ninguém tacou a primeira pedra, porque todos eram pecadores. E começando dos mais velhos até os mais novos, todos se retiraram, ficando Jesus e a mulher. E Jesus falou o que para a mulher? E aí, os que te acusavam, cadê? Ninguém te apedrejou? Vá, porque eu também não vou apedrejar. Mas não peques mais. Ninguém está aqui. Eu não estou aqui, irmão. Eu sei que você entende isso, mas eu preciso dizer isso porque está sendo transmitido. E muitas vezes nós não sabemos quem está do lado de lá, ouvindo, entendendo, interpretando e às vezes até manipulando alguma situação. Então eu preciso dizer, ninguém está aqui defendendo o pecado. Ninguém está aqui defendendo que a pessoa deva viver levando a vida dela do jeito que ela quer viver. Mas nenhum de nós devemos de desprezar, menosprezar, criticar, criar obstáculos, criar barreira para ninguém. Porque todos nós, de igual maneira, precisamos de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? É a compaixão. É a misericórdia. As pessoas, elas precisam de misericórdia. Tem gente que está precisando de uma mão amiga para vir para dentro do templo e glorificar a Deus. Tem gente que está precisando de um abraço. Tem gente que está precisando ser compreendida, ser entendida. E isso aí é importante nós entendermos. Nós estamos falando de evangelismo como o exemplo, ou como o modelo, Jesus Cristo. Ele tinha compaixão. Agora, se qualquer um de nós resolvermos ficarmos querendo julgar um, julgar outro, julgar ainda outro, nós vamos entrar por um caminho que não é bom, que não é saudável e que fará mal para nós mesmos. O segundo ponto a respeito da conduta de Jesus, lógico que são várias questões, mas nós não vamos esgotar. Primeiro, por não termos condições. Segundo, por não ser essa a proposta. Mas o segundo ponto vai falar para nós sobre o ensino. O que Jesus ensinava, pastor? Jesus ensinava sobre arrependimento. Acabei de falar que ninguém valoriza o pecado. Ninguém dá moral para o pecado. Jesus também não dava. Mas ele amava o pecador, mas ele não ama o pecado. Vamos ler a Bíblia. Mateus 4,17. Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Qual que era a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é muito comum a gente ver em funeral. Remorso é a pessoa passa a vida inteira infernizando a vida do outro.
A vida inteira infernizando. Aí a pessoa morre, aí vai lá. Oh, meu Deus, queria ser de volta. Se você tivesse de volta, ia ser tudo tão diferente. Remorso. Isso é remorso. Que quando a pessoa estava viva, ela não fez o que ela devia ter feito, que era a mudança da postura, a mudança do comportamento. Arrependimento é diferente. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de postura, mudança de atitude. Remorso é uma coisa. Remorso, a pessoa pede desculpa hoje, amanhã ela faz de novo o que ela fez. Depois da manhã ela pede desculpa, daí na quarta-feira ela faz de novo o que ela fez. E ela não muda, ela não está arrependida. Ela tá com um peso no coração, mas não passa disso. Jesus veio pregando arrependimento. Arrependimento fala de mudança. Lucas 13, 3. Lucas 13, 3. Digo-lhes que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Se não se arrependerem, o que acontece com quem não se arrepende? Perece, fica no meio do caminho. Marcos 1,15. Marcos 1,15. Arrependimento é o ensino de Jesus. Marcos 1,15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmão, arrependimento, esse é o ensinamento de Jesus. Eu não sou contra, você sabe disso. A gente trabalha aqui, eu oro para Deus enriquecer você cada vez mais. Eu quero que você tenha uma vida muito próspera, muito abençoada. Quero que você tenha casa com piscina e no calor você me chame. Aleluia. Que tenha casa com churrasqueira. E quando você fizer o seu churrasco, se lembre de mim. Me chama para o churrasco. Né, Danilão? Eu quero que você vá bem, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero que você esteja bem, cada vez melhor. Eu fico feliz quando vem um e fala, pastor, troquei de carro, pastor, eu troquei de casa, pastor, eu vou viajar não sei para onde. Eu fico feliz. Eu trabalho para isso, para ver o povo melhorar cada vez mais. Eu não fico pregando aqui para você ser pobre e ficar na pobreza. Não prego isso, eu não prego. E eu sou contra esse tipo de pregação. Porque na Bíblia está escrito, se quiserdes, se me ouvirdes e crerdes, comerão o melhor da terra. Se não quiser, está tudo bem. Só não precisa ficar brabinho depois com quem está comendo o melhor. Mas Deus, Ele dá graça e condição para a pessoa melhorar de vida. E isso nós ensinamos aqui. Mas o sermão principal aqui não é casa nova. O sermão principal aqui não é carro novo. O sermão principal aqui não é aumento de salário. O sermão principal aqui não é você fechar grandes contratos com a sua empresa. O sermão principal é o sermão que Jesus pregava. Arrependei-vos. Que quando há arrependimento, quando há mudança de vida, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina em Mateus, se eu não estiver enganado, 6,33, que diz, busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu estou buscando fazer o que Jesus ensinou, que era arrependimento, eu estou dizendo, eu estou valorizando o ensinamento do Senhor. Por isso que quem fala, muitas vezes falam, porque lá a turma vive fazendo o que é errado e ninguém fala nada, o pastor não fala nada, e não sei o que lá, fala sem conhecimento de causa. Porque aqui nós sempre ensinamos a pessoa a fazer o que é certo, à luz da Bíblia. Se a pessoa quiser fazer o que é errado, ela pode fazer, porque ela tem a liberdade da vida dela. Mas não é ensinamento vindo do altar. O ensinamento vindo do altar é arrependei-vos. E isso não arrasta a multidão também, esse discurso. Isso não agrada muita gente. Eu tenho consciência disso. Mas esse é o discurso de Jesus. Tanto que em um momento Jesus esteve falando, ensinando, pregando dentro desse contexto todo. E a turma começou a ir embora. Largaram Jesus. E ele olhou e falou, a galera foi embora, né? E aí ele falou para os discípulos, vocês não vão embora também não?
E o Pedro, ele falou: para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pronto. Se quer palavra de vida eterna, aquilo que nós estamos lendo aqui é mudança, irmão. É mudança, irmã. É preocupante quando a pessoa, ela vive naquele procedimento que ela fala assim, ó, eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, esse é meu jeitão, tem que respeitar o meu jeitão. Tá, personalidade, cada um tem a sua personalidade. E eu costumo muito falar disso aqui também. Tem um que grita, tem um que fala baixo. Tem um que pula, tem outro que nem se mexe. Tem um que gesticula tal para falar, tem o outro que parece que é de gesso, nem se mexe. E está tudo bem. Cada um tem a sua personalidade. Agora, a conduta deve ser para todos nós a conduta tendo como base a conduta de Cristo. É a conduta de Cristo. Então, no primeiro ponto nós pensamos sobre a compaixão. Todos nós devemos exercer compaixão sobre a vida dos que estão à nossa volta. Segundo ponto, a lição para nós ensinarmos e trazermos para a nossa vida é arrependimento. Eu vou ter autoridade para falar de arrependimento se eu me arrependo e se eu vivo em mudança ou novidade de vida dia após dia. Terceiro ponto vai falar do batismo nas águas. Mateus 3,16. Mateus 3,16. O exemplo de Jesus. Por que batiza aqui, pastor? Eu já falo já com você. Vamos ler primeiro. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Olha lá. Assim que Jesus foi batizado. Saiu da onde? Da água. Por isso que nós batizamos. Se Jesus tivesse saído dentro de uma fornalha, nós estávamos enrolados, né? Ia ter que entrar na fornalha e sair da fornalha também. Graças a Deus ele não entrou na fornalha para deixar o exemplo para nós. Ainda que lá com o Sadraque, com o Mesaque e o Abidinego, ele deu a eles o livramento na fornalha. Mas é uma outra história, viu, irmão? Não vai querer fazer arte, não. Não vai fazer arte. Marcos 16,16. Outro texto, falando do batismo de Jesus. A autoridade, olha, a autoridade tem quem pratica. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É texto bíblico. Atos 2,38. Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Pronto, está feito. 3 textos de base para a gente pensar, eu imagino que é suficiente, são suficientes. Jesus foi batizado, ele ensina sobre o batismo, por isso nós batizamos. Não é por causa que o Marcos quer que seja batizado, não é porque a denominação quer que seja batizado, é porque Jesus foi batizado. E aquele que diz estar em Cristo também deve andar como ele andou. Não tem segredo, irmão. Não tem segredo, irmã. Não tem segredo. Pastor, mas vou repetir o que eu já falei aqui. Eu sou uma pessoa cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de lutas, cheia de provas. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Irmão, não tem problema. Uma coisa de cada vez. Vamos resolver o que está mais fácil. O que está mais fácil? Batismo nas águas? Então vamos para o batismo nas águas primeiro. Depois nós vamos para os próximos passos. É assim que tem que ser. Tem gente que fica, não, depois que eu resolver minha vida, daí eu vou batizar. Se você é capaz de resolver sua vida, você está dizendo que você não precisa de Jesus. Se você não precisa de Jesus, então, como que faz? Sendo que todos nós precisamos de Jesus. O exemplo, está aqui o exemplo. Quarto e último ponto. Jesus dando a missão de ir e fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28,
19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pronto, Jesus comissionando a igreja, enviando a igreja. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão e preguem o evangelho, as boas novas. João 20, 21. João 20, 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é o quarto ponto e último ponto da nossa reflexão de hoje. Lá atrás, quando Jesus nos chamou, ele disse assim, vinde a mim, vinde, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lá atrás Jesus disse, vem. A partir do momento que ele começa a cuidar, que ele começa a tocar, que ele começa a transformar, ele ensina, ide e anunciai. Começa com o vinde, mas não para no vinde. Começa com o vinde e depois do vinde ele diz, agora vão. E essa dinâmica a igreja precisa entender. Você vê que são 4 passos simples, mas importantes para a igreja assimilar no dia a dia. Eu estou entrando no final da nossa conversa. Lembra quando eu falei de nós trabalharmos para mudar o nosso entorno? Isso faz parte. Eu entender, primeiro de tudo, que eu devo ter compaixão das pessoas, ser compassivo com as pessoas, ser alguém misericordioso com as pessoas, entender e enxergar que as pessoas estão precisando de ajuda. A situação, ela nos faz pensarmos ensinar sobre arrependimento, sobre mudança de vida. Que muitas pessoas não querem mudar de vida, mas há muitas pessoas que só não mudam porque não sabem como mudar, o que fazer para mudar e a necessidade de mudar. Alguém precisa ajudá-las, e somos eu e você. O terceiro ponto nos faz o quê? Entender que Jesus deu o exemplo. Nós devemos ser o exemplo. Eu falei com você no começo da conversa, nós somos cartas vivas. Nós somos o bom perfume de Cristo. É importante a igreja entender isso daí, a igreja praticar isso aí. A igreja, quando ela pratica isso daí, ela faz esse quarto ponto sem nenhum peso. Ela vai, ela anuncia, ela diz, olha, eu era uma pessoa cheia de dificuldade. Quem já ouviu eu falar que eu era pingaiada aqui? Deixa eu ver. Eita laiá. 99,9% já ouviu falar. Vai ouvir falar de novo, então. Eu era pingaiado, irmão. Dormia com o garrafão de pinga do lado da cama. Agarrava o garrafão de pinga e dormia com ele. Eu era assim. Guarda-roupa, caveira, terço, uísque, vodka, tudo lá no meu guarda-roupa. Geladeira, cheia de vinho. Era assim que eu vivia. Essa era a vida que eu vivia e que eu achava que estava tudo bom. Até que Jesus me alcançou. E eu comecei a entender que na minha vida aquilo não fazia mais sentido. Eu comecei a viver uma nova vida. E hoje eu posso dizer, hoje eu posso falar, muita coisa mudou a partir de Jesus. É isso que Ele espera de todos nós. Que todos nós possamos dizer, olha, quando Jesus me encontrou, quando Jesus me tocou, quando Jesus me abraçou, quando Jesus me agarrou, eu era assim, eu era assado, eu era cozido, eu era frito, mas Jesus mudou a minha história. E Ele pode mudar a sua história também. Você leva a mensagem para o seu familiar, você leva a mensagem para o seu patrão, você leva a mensagem para o seu colega de trabalho, você leva a mensagem para o seu vizinho, você leva a mensagem para aquela pessoa que quer ver você fora do normal. Você leva a mensagem para diante e Deus vai transformando.
Eu não sei o que você pensa. Eu penso que Deus não está pedindo nada demais para nós. Porque Ele está dizendo para nós assim, ó, através da sua vida, eu vou mudar a vida dos que estão à sua volta. E eu mudando a vida dos que estão à sua volta, a sua vida será ainda melhor. Mas tem gente que tem dificuldade para entender isso daí. Tem gente que tem dificuldade para agarrar essa palavra e trabalhar pela mudança. Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida difícil? Uma vida desgraçada? Quem aqui quer ter uma vida cheia de problemas, cheia de luta, cheia de nó? Diga amém. Ninguém quer uma vida assim. Todos nós queremos uma vida abençoada. E Deus está liberando sobre a nossa vida a palavra que vai transformar a nossa vida e transformar a vida de pessoas que estão à nossa volta. Por isso que nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha, nós não podemos ter receio, nós devemos nos esforçar para darmos o exemplo, para que as pessoas olhem e vejam em nós, não que nós somos os santos da última geração, que tem asas e que tem auréola e que ninguém pode nem chegar perto de nós, porque senão vai cair pelo fogo que vai consumir. Não, nada disso. Para dizer para as pessoas assim, ó, eu era um pecador, eu era uma pessoa cheia de dificuldade, cheia de problema, mas Jesus tocou na minha vida. E Ele pode tocar na sua vida também. Que Deus te abençoe, irmão, te guarde, te proteja. Deus te ajude a entender. O Evangelho, ele é assim que ele vai espalhando. O Evangelho não é quando nós recriminamos alguém. O Evangelho é quando nós olhamos para alguém e dizemos, do mesmo jeito que Deus me amou, Ele ama você. Do mesmo jeito que Deus tem me ajudado, Ele quer ajudar você. Esse é o Evangelho. Saiu disso, irmão, é por conta e risco de qualquer pessoa. O Evangelho é esse. Não tem história. É por isso que eu fico triste quando eu ouço exemplos igual eu contei lá da irmã. 12 anos dentro da igreja. Não pode batizar, não pode participar de Santa Ceia, porque a religião não permite. Meu Deus do céu. Dá vontade de mandar ir para o inferno com a religião e tudo. Manda a pessoa ir para o inferno com a religião dela e vai atrás de Jesus, que você está mais com mais Jesus do que a pessoa que está te atrapalhando. Tem hora que dá vontade de fazer uma loucura assim, mas não pode. Na Bíblia está, irai-vos, mas não pequeis. A gente pode ficar um pouco nervosinho, a gente pode, mas pecar não. Ok? Vamos ficar em pé? Todos em pé. Os músicos podem vir para frente para nos ajudar. E nós vamos encaminhar o final desse culto, onde eu tenho certeza que Deus está trabalhando, Ele está agindo. Não há dúvida nenhuma que Deus está trabalhando. Agora, eu vou usar para você uma figura de um livro que eu li, parte do livro, ainda não concluí a leitura, há algum tempo atrás. Surfe nessa onda, irmão. Fala para quem está pertinho de você. Pega a sua prancha e surfa nessa onda. Irmão, é uma onda que está passando. É uma onda onde Deus está dando a nós a oportunidade. É uma oportunidade. É uma rica oportunidade de nós desfrutarmos da salvação e ajudarmos outras pessoas a desfrutarem também. Quero orar por você nesse momento. Pastor, você falou muita coisa, eu nem lembro tudo que você falou. Não tem problema. O Messias já vai ajudar a gente com o versículo bíblico aqui, Messias. 1 João 2,6, que essa vai ser a nossa oração. Eu não lembrei tudo que o senhor falou, pastor. Você vai dizer assim, ó, Senhor, me ajuda a andar como Jesus andou. Essa vai ser a sua oração. Essa vai ser a minha oração. E Deus vai responder a nossa oração. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por nós.
Fazer uma reflexão como essa é importante, que nos leva a entendermos que todos nós somos pecadores, todos nós somos equivocados, todos nós precisamos da tua misericórdia. Mas é importante porque quando nós fazemos uma reflexão como essa, nós entendemos que tudo pode ser transformado em nossa vida. E é isso que nós queremos. Andar como Jesus andou. Nós não queremos andar como os fariseus andaram. Nós não queremos andar como os saduceus andavam. Nós não queremos andar como os epicureus andavam. Que todos eles, sendo tão religiosos, eles condenavam a todos, mas eles mesmos não praticavam nada. Nós queremos fazer como Jesus. Nós nos esforçarmos para praticarmos dia após dia a tua palavra. Sela na vida desse povo a tua bênção, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Conosco hoje pela primeira vez é a Elisa. Acenda a luz, Samuel, por favor. Quem que é a Elisa que está conosco? Seja bem-vinda, dona Elisa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Josefa, aqui tem um nome na frente. É Josefa Daniela ou Josefa é uma, Daniela é outra? Josefa Daniela, ótimo. Seja bem-vinda, Josefa. Deus te abençoe. Helena é a criança que está no colo da mãe. Que Deus abençoe a Helena. O Renan, seja bem-vindo, Renan. Deus te abençoe. Yasmin, quem é a Yasmin que está conosco pela segunda vez? Ali no fundo. Seja bem-vinda, Yasmin. Deus te abençoe. E o Aquiles, seja bem-vindo também. Deus te abençoe. Mais alguém conosco pela primeira ou segunda vez? Não foi pego o nome na entrada? Vamos bater palma para todos eles? Glória a Deus pela vida de todos esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Aniversariante, alguém que aniversariou durante a semana e quer